Olá pessoal, dando continuidade ao estudo do conjunto dos números reais e suas propriedades, a gente vai ver nesse vídeo algumas expressões algébricas que a gente vai futuramente trabalhar bastante na parte de limites de uma função, tá? Então é bastante importante que vocês saiam desse vídeo entendendo tudo que eu falei aqui e eu vou reforçar novamente que vocês façam as questões da lista de exercícios que eu estou colocando o link na descrição do vídeo. Então, no vídeo anterior, a gente viu algumas expressões numéricas, né? Nos vídeos anteriores, na verdade. Então, a gente começou a aprender a fazer cálculos com frações, por exemplo, né? A gente aprendeu também a calcular potências de números reais e isso permitiu que a gente tentasse potências e radicais, né? Que a gente tentasse racionalizar coisas dessa forma, tá? Envolvendo expressões envolvendo basicamente números. Então, o que a gente quer no final aqui desse processo de estudo de números reais e de suas operações de adição e multiplicação é que a gente consiga fazer esse tipo de conta, mas para números reais quaisquer. Então, por exemplo, a gente conseguir somar coisas desse tipo. Como é que ficaria? Fazer contas dessa forma, tá? Trabalhar com e simplificar expressões com essa cara, tá? Então, esse tipo de coisa a gente vai usar fortemente no estudo de limites de uma função, tá? Então, é importante que vocês, novamente, façam os exercícios da lista e saiam dessa parte, assim, bem claro como é que a gente pode manipular, o que é que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, principalmente em expressões com essa cara, certo? Bom, para a gente trabalhar com expressões algébricas, a gente vai primeiro tentar entender o que são polinômios. Aqui eu vou fazer um estudo mais superficial, tá? Tendo em vista que vocês vão ver mais para frente funções polinomiais. E aí a gente vai ver propriedades, definir raízes, enfim. Então aqui eu vou falar de um modo superficial apenas para a gente poder trabalhar com os conceitos que a gente vai utilizar para fazer simplificação e cálculos de expressões algébricas, certo? Então, um polinômio para a gente vai ser uma expressão dessa forma: an x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, somatório até chegar no termo a zero. Todos esses elementos aqui, an menos 1, a1, a0, eles são números reais, então são polinômios com coeficientes reais. E esse expoente aqui, n menos 1, são números naturais. Então vocês conhecem, por exemplo, o que eu tinha falado antes, x ao quadrado menos 2x mais 1 é um exemplo de um polinômio. 2x à sétima menos 5x à quinta menos x mais 10, outro polinômio. Então, expressões em que eu tenho somas, subtrações de potências de x multiplicadas a um coeficiente real são chamadas de polinômio, a grosso modo, tá? E lembrando que esse an aqui tem que ser diferente de zero. Então, como eu falei anteriormente, esses a1, an, a0 a gente chama de coeficientes do nosso polinômio. E o n, que é o maior expoente que o x pode assumir, vai ser chamado de grau. Então, no exemplo que eu tinha colocado antes, o grau desse polinômio é 2. Se eu tinha aquele outro que começava com x elevado a 7 e chegava até no termo 10, o grau aqui é 7. A gente vai ver então como é que a gente faz as operações entre polinômios, tá? Já que a gente já viu como a gente faz essas operações entre números reais. Então, como é a adição e subtração? Vamos considerar esses dois exemplos para poder entender. Como a gente nesse exemplo A tem 13x elevado a 3 menos 28x elevado a 3, a gente tem um termo em comum em cada um desses fatores. Isso significa que usando a propriedade de distributividade que a gente tem nos números reais, a gente consegue colocar em evidência esse x ao cubo. E aí o que é que vai sobrar aqui nos parênteses? 13 menos 28.
Então, isso vai dar, como aqui eu tenho dois números com sinais distintos, a gente subtrai e dá o sinal do maior. Então, vai dar menos 15x ao cubo. Então, se a gente tem termos que a potência de x tem o mesmo grau, a gente só fazer a operação entre os coeficientes, tá? Nesse caso aqui, dessa letra B, a gente tem termos com graus distintos, né? Aqui tem x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado. Então, o que a gente vai fazer primeiro é tentar agrupar esses termos. Antes ainda, eu vou fazer essa operação de distributividade aqui, já que a gente tem esse coeficiente aqui na frente. Então, aqui vai ficar 6x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 7x mais 10, menos 5x ao cubo, menos com mais menos x ao quadrado, mais 6x mais 15. E agora a gente vai agrupar. Então, 6x à quarta eu vou repetir. Aqui eu tenho dois termos com potência de x ao cubo. Então, pegando o exemplo da letra A, eu vou agrupar eles. Vai ficar menos 2 menos 5, x ao cubo. X ao quadrado eu só tenho um termo, vou repetir. Com x eu tenho 2, que é o 7 e o 6. E termo independente eu tenho o 10 e o 15. E agora é só efetuar as operações. Então, vai ficar 6x à quarta, menos 7x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 13x, mais 25. Certo? Então, quando a gente quiser somar ou subtrair polinômios, é isso que a gente está fazendo. A gente usa distributividade para poder agrupar os termos que estão multiplicados pela mesma potência de x, tá? Agora vamos ver como é que a gente faz multiplicação. Na multiplicação, a gente vai usar também a distributividade, mas vai usar as propriedades de potências que a gente viu no vídeo anterior. Então, aqui vai ficar como? A gente vai multiplicar isso aqui por esse por esse, e 3x ao quadrado por 3. Então, vai ficar 3x ao quadrado vezes 4x à sexta, menos 3x ao quadrado vezes 12x, mais 3x ao quadrado vezes 3. A gente viu que quando a gente tem potências de mesma base, a gente repete a base, numa multiplicação, né? A gente repete a base e soma os expoentes. E aí, com os números, a gente vai fazer a multiplicação normal, porque como a gente tem comutatividade, eu posso trocar aqui o x ao quadrado por 4, essa ordem, e aí fazer, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso enxergar isso como sendo isso aqui, ó. Certo? Da mesma forma para os outros. Aqui a gente está usando comutatividade. E aí agora eu vou usar a propriedade de potência. Então vai ficar 12, x, 2 mais 6, 8, menos, aqui vai dar 36, x ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo, porque é 2 mais 1, e aqui vai dar 9x ao quadrado. Ok? Aqui a gente vai fazer o mesmo, e aí eu vou fazer um pouco mais rápido, porque vocês vão usar como base a letra A, certo? Primeiro distributividade, vou fazer todas as multiplicações aqui pelo primeiro termo. Então, vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado y ao cubo mais x. E agora, multiplicar todos os termos do segundo polinômio por menos 4y. Então, vai ficar menos 4yx ao quadrado mais 4xy à quarta menos 4y. E aí a gente pode observar aqui se tem algum termo para a gente agrupar. Como não tem termos que têm potências iguais de x ao quadrado, de x e de y, né? Então a gente não tem o que fazer, é deixar assim, tá? Nessa questão de multiplicação, a gente tem alguns produtos que eles surgem com uma certa frequência nas disciplinas de cálculo, que
que são os produtos notáveis. Então, esses produtos a gente tem que aprender como chegar e sempre lembrar deles quando a gente tiver expressões algébricas, a fim de facilitar a simplificação dessas expressões. Então, eu vou fazer aqui o 1, o 3 e o 4. E os outros exemplos eu deixo para vocês fazerem, tá? Aqui é simples, é só você efetuar essa multiplicação que está do lado esquerdo da minha identidade. Então, como é que vai ficar? X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy, y vezes x dá mais xy pela comutatividade, e aqui dá menos y ao quadrado. Quando a gente cancelar esse termo com esse, chega que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa terceira, x menos y ao quadrado é x menos y vezes x menos y. Então, usando distributividade, fica x ao quadrado menos xy menos yx, que é xy por comutatividade, mais y ao quadrado. Então, agrupando esse termo aqui com esse, a gente vai chegar em x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Aqui eu só vou dar uma ideia, x mais y ao cubo é x mais y vezes x mais y ao quadrado. Pela identidade 2, x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. E aí você usa distributividade e agrupa os termos para chegar nessa identidade aqui. Aqui vale muito reforçar que jamais vocês podem usar aqui x mais y ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso não é verdade. E a mesma coisa se eu tiver x mais y ao cubo, certo? Potências dessa forma aqui que aparecem nos itens 2, 3, 4 e 5. Então, tenham bastante cuidado com isso, façam essas contas para vocês colocarem bem na cabeça como é que são esses produtos notáveis e futuramente usar bastante. Então, a gente já viu como é que a gente faz adição, subtração, multiplicação entre polinômios, e agora a gente vai ver a divisão. Para a gente entender como ocorre essa divisão entre polinômios, a gente vai primeiro lembrar um pouco como é que a gente faz divisão entre dois números inteiros. Então, imagine que você está com 27 e você quer dividir esse número por 4. Como é que vocês faziam lá na escola? Vocês procuravam um número que, vezes 4, chegasse o mais próximo de 27 possível, né? Então, você ia 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20, 6 vezes 4, 24, 7 vezes 4, 28. Passou, então vai ser 6. 6 vezes 4, 24. E aí a gente subtraía, né? 27 menos 24, sobrava 3. E aí, como a gente está pensando aqui em números inteiros, isso era o que a gente chamava de resto. Dessa divisão, a gente podia concluir que 27 era igual a 6 vezes 4 mais 3. Ou seja, 27 dividido por 4 é 6 mais 3 quartos. A gente usou isso também para poder marcar números na reta, números racionais na reta, tá? E aí, essa forma que a gente tem aqui de escrever é determinada através do algoritmo de Euclides, que diz que se eu tenho dois números n e d pertencentes aos inteiros, com d maior do que zero, existe um único número q e um único número r, tais que m é q vezes d mais r, que foi o que a gente fez aqui, tá? O r, ele é sempre menor do que d e maior ou igual a zero. E aí é o que a gente chama, o que a gente chama de quociente e o r a gente chama de resto. E aí, para polinômio, a gente vai ter um algoritmo similar, que diz que se eu tenho dois polinômios, um de grau n e outro de grau m, com b de x diferente de zero, diferente do polinômio nulo, certo? Então, a gente vai ter
Q de x e R de x únicos, de modo que eu consigo escrever o A de x dessa forma. E aí vamos fazer essas divisões da letra A, B e C, começando pela letra A. Vamos lá, então novamente a gente vai olhar aqui para o termo que tem maior grau, nesse caso 5x ao quadrado e aqui x. Então, quem é que eu vou multiplicar por x para chegar em 5x ao quadrado? 5x. 5x vezes x, 5x ao quadrado. E aí vem com menos. 5x vezes 2, 10x. Então, vai menos 10x. 5x ao quadrado menos 5x ao quadrado vai dar 0. Menos 3x menos 10x vai dar menos 13x. E o 4 eu vou só repetir. E agora, quem eu multiplico por x para chegar em menos 13x? Menos 13. Então, menos 13 vezes x, menos 13x, sinal contrário. Menos 13 vezes 2 dá menos 26, eu vou com o meu oposto aqui, né? E isso vai me dar 30. Então, significa que 5x ao quadrado menos 3x mais 4 é igual a x mais 2 vezes 5x menos 13 mais 30. Então, aqui o Q de x, que é o quociente, é 5x menos 13 e o R de x é 30, tá? É possível a gente conferir se essa conta está certa, né? É só a gente fazer aqui a distributividade. Então, se a gente faz a distributividade, a gente vai chegar em 5x ao quadrado menos 13x mais 10x menos 26 mais 30, que dá justamente 5x ao quadrado menos 3x mais 4, tá? Então, esse artifício a gente vai usar muito. Vamos ver a letra B. Novamente, vamos olhar primeiro aqui para o termo de maior grau. Então, aqui eu vou multiplicar por 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 3x à quarta, só que eu pego sempre o oposto. 3x vezes 3x ao quadrado vezes 3x vai dar 9x ao cubo, eu venho com o oposto. 3x ao quadrado vezes 1 dá 3x ao quadrado. E aí, o oposto. Fazendo essa conta aqui com esses polinômios, aqui vai dar 0. 5x ao cubo menos 9x dá menos 4x ao cubo. X ao quadrado menos 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E os outros termos a gente repete. E aí agora eu vou olhar para esse termo aqui. Então, eu vou multiplicar por menos 4x. E aí, aqui vai ficar mais 4x ao cubo, mais 12x ao quadrado, mais 4x. Efetuando as operações, agora o termo de maior grau é o 10x ao quadrado. Então, eu vou multiplicar por 10. Vai ficar menos 10x ao quadrado, menos 30x, menos 10, que vai dar menos 24x, menos 12. Como aqui esse grau é menor do que o grau de x ao quadrado mais 3x mais 1, então a gente para e esse é o nosso resto. Então, significa que 3x à quarta mais 5x ao cubo mais x ao quadrado mais 2x menos 2 é igual a x ao quadrado mais 3x mais 1 vezes o quociente 3x ao quadrado menos 4x mais 10, mais o resto, que é menos 24x menos 12, tá? A letra C eu vou deixar como exercício, mas eu quero que vocês cheguem que x ao quadrado menos 3x mais 2, isso é x menos 1 vezes x menos 2, tá? No caso, o resto aqui é 0. E aí, eu quero também que vocês tentem dar uma lembrada aí em equação de segundo grau.
Então, tentem relacionar isso com o que vocês estudaram lá de encontrar delta, x1 e x2 na equação do segundo grau, ok? E aí, no próximo vídeo, a gente vai continuar trabalhando com expressões algébricas. Então, a gente vai ver um dispositivo, que é o dispositivo de Brillo-Ruffini, em que a gente consegue fazer essa divisão de um modo mais direto. E aí sim, fazer alguns exercícios com expressões algébricas, que vocês vão trabalhar quando chegarem na parte de limites de uma função. É isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.